gravar. Então, vamos lá. Boa noite, em regime telepresencial, 25 de agosto. Estava falando eu que estamos estudando o procedimento comum sumaríssimo, previsto no Código de Processo Penal, todavia regido por legislação extravagante, qual seja Lei 9.099 de 95. A aula passada, nós conversamos com afinco que esse procedimento ele tem uma característica um tanto quanto peculiar, qual seja uma fase preliminar que não é composta única e exclusivamente por uma investigação prévia, mas além da investigação preliminar eventual, que pode ocorrer ou não, pode ser dispensada na hipótese de já haver justa causa, a regra é que ela ocorra por meio do TCIP. Verificamos que o TCIP nada mais é do que um mini inquérito policial. Um mini inquérito policial, mas reduzido. Por quê? Porque esse rito é marcado pela oralidade, celeridade e economia processual, além da informalidade. Nesta vertente, nós temos então um caderno investigativo um tanto quanto mais reduzido. Está ali no 68, 69 da legislação. Pois bem, e depois? Depois, nós vamos ter também uma outra fase trazida para lei, a qual não existe no procedimento comum sumário, não existe no procedimento comum ordinário, nem ao menos de maneira correlata, qual seja a audiência preliminar. A audiência preliminar, ela é uma proposta de acordo pautada na justiça consensual, com força no artigo 98, inciso 1 da justiça consensual. Trata-se de um instituto despenalizador, até considero eu com inspiração no direito norte-americano, em que o suposto autor do fato e a pretensa vítima têm a possibilidade de fazer uma composição civil, desde que não seja colocado ali como condição uma pena privativa de liberdade. Exemplo, pedido de desculpa, dinheiro, não passar na frente de tal local, dentre tantas outras. Tudo bem, galera? Conversamos na aula passada sobre esta audiência preliminar e verificamos que ela tem uma obrigatoriedade. Obviamente, para que nós tenhamos espelhados aí no plea bargaining, que é o direito norte-americano, em que há uma possibilidade de acordo entre suposto autor e pretensa vítima, meus anjos, vejam, há que se ter vítima determinada. Cuidado, esta audiência preliminar é absolutamente dispensada quando não houver vítima determinada. Exemplo, justiça pública, exemplo, crime contra a administração pública, crime contra a coletividade, dentre tantos outros. E aí nós temos ainda outra hipótese de medida despenalizadora. Além da audiência preliminar, nós vamos ter uma hipótese denominada transação penal. Amigos, Vinícius é da sala? Sim, senhora. Ô, gente,
A título de esclarecimento, por favor, ponha um nome e sobrenome, senão eu não vou admitir, tá bom? E também não vou ficar parando a aula aqui. Nome e sobrenome. Tamo junto? Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Meninos, a audiência de transação mudou. O foco aqui não se trata de possibilidade de acordo como medida despenalizadora entre pretensa vítima e suposto autor. Aqui, a oferta da transação é do próprio Ministério Público. Para tanto, há que se apreciar artigo 76 e seguintes da Lei 9.099, artigo, repito, 76 e seguintes da Lei 9.099, observando os requisitos ali constantes, assim como qual será as condições. Pois bem, repito, há que se apreciar requisitos e ainda há que se apreciar condições. Os requisitos são condição sine qua non, condições essenciais para a oferta da benesse despenalizadora. Ao passo que as condições serão estipuladas pelo Ministério Público como verdadeira antecipação de pena. Repito, verdadeira antecipação de pena. Ô, professora, como assim? Olhem que interessante. Pautado na justiça consensual. Repito, pautado na justiça consensual, com força, num verdadeiro acordo entre Ministério Público e suposta vítima, a possibilidade de verdadeira antecipação da pena, como condição para que o processo seja extinto, para que seja extinta a punibilidade. E aqui o operador do direito, ele tem que questionar. Para quem já teve aula comigo de processo penal 1, tem que arrepiar e falar, professora, eu não estou entendendo mais nada. Por quê? Porque, vejam, nós já falamos que há uma verdadeira santíssima trindade entre delito, processo e pena. Por quê? Na prática de um delito, o que se pretende é a aplicação de uma pena. A consequência jurídica do delito é uma pena, mas para que seja possível a apenação, faz-se obrigatório o devido processo legal. Até então, nós temos o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade, em que tem uma regra, que é a regra de tratamento. A pessoa deve ser tratada como inocente. E também tem a regra probatória, mas aqui eu estou falando da vertente da regra de tratamento. E aí, olhem, vamos falar aqui do processo. Meus anjos, onde eu estou indo? Estou falando para vocês que nós temos delito com antecipação de pena, sem devido processo legal. Você tem que arrepiar. Você tem que falar, o que é isso? O que é isso? Sem medo de errar. Não há problema algum. Sabe por quê? Porque isto é autorizado apenas para a infração de menor potencial ofensivo, desde que preenchidos os requisitos legais,
a título de justiça consensual. Aqui, o pretenso autor do delito, o suposto autor do delito, ele aceita expressamente o acordo, renunciando o direito de responder a um processo conforme a lei. Por sua vez, o Ministério Público propõe uma antecipação de pena. E tal como no benefício anterior, diga-se, pena não privativa de liberdade, a qual pode ser restritiva de direitos ou multa. Sempre o intento da 9.099 é que seja pena não privativa de liberdade. E aqui, então, a pessoa cumprirá uma pena antecipada menor, sem a garantia de um devido processo legal. Mas qual a vantagem para ela? Uma só. Uma só. Este acordo, por não culminar em processo propriamente dito, mas mera antecipação de pena, ele não equivale à admissão de culpa. A pessoa não se declara culpada. Pelo contrário, simplesmente a pessoa assevera que aceita uma proposta, uma transação, para que não responda ao processo. Neste sentido, não se geram antecedentes criminais, assim como também não é gerado reincidência. Nós não temos uma sentença condenatória. O que nós temos é uma oferta do benefício da transação penal, se preencher os requisitos, mediante condições com cumprimento antecipado de pena, que é resumida, não privativa de liberdade. Cumpridas essas condições, que é essa pena, repito, não privativa de liberdade, é extinta a punibilidade por meio de declaração e não por sentença condenatória. Há uma sentença declaratória da extinção da punibilidade, mas não haverá condenação. Olhem, é muito interessante e eu quero trazer para você que esse é um benefício. Tem alguém que está com o áudio ligado? Por favor, desligue. Repito, tem alguém com o áudio ligado? Por favor, desligue. Não sei quem é, mas se ligue, se ligue. Eu pedi para a pessoa desligar já, professor, eu identifiquei. Você identificou? Eu agradeço, meu anjo. Vamos continuar. Tá empolgada, gente? É muito. O Marcos é nosso aluno, Marcos Venâncio. Sim. Se a pessoa não desligar, liga para ela. Liga no celular dela e fala que eu vou matá-la. Ah, brincadeira, tá gravando. Brincadeira, eu vou matá-la de beijinhos, tá? Vamos continuar. Ô, galerinha, outra coisa. Olhem que interessante. Aqui, simplesmente, as duas partes fazem uma verdadeira transação em que o MP age não pela obrigatoriedade, mas fazendo jus à justiça consensual pela própria discricionariedade regrada. E aí, qual a vantagem? Ora, em uma transação, ambas as partes renunciam a pretensões ao passo que ambas também possuem pretensões satisfeitas. Entenderam? Obviamente, ambas as partes renunciam à pretensão. O MP renuncia a uma condenação, propõe uma pena menor,
Ao passo que o pretenso autor do delito, o suposto autor do delito, ele renuncia ao devido processo legal, oportunidade em que ele poderia provar a sua inocência, ou nem teria esse ônus, né? Caberia a ele meramente resistir à pretensão acusatória, porque o réu não tem que provar nada. Então, ele renuncia o direito de ser declarado absolvido, cumprindo uma pena antecipada, mas uma pena menor, sem responder a um processo. Legal, né? Legal, né? Então, ambas as partes ganham. Outra coisa, se nós pararmos para pensar em política criminal, este instituto despenalizador, ele é interessantíssimo. Por quê? Porque, vejam, crimes com penas baixas, querendo ou não, para rolar o processo, em sentido técnico, para tramitar o processo, tem custo. Qual o custo? O fórum, o serviço de um juiz, do seu assessor, oficial de justiça, cartório, promotor, seu assessor. Se a gente for monetizar o trâmite de um processo, ele é caro. Ele é caro. E a 9.099 em primeiro grau sequer custa processual. Então, há um custo que, ao final, a regra é que o réu nem seja condenado como a pena é baixa ou uma pena privativa de liberdade. Vocês estudaram comigo. Esta pena em regime aberto poderá ser substituída por multa, substituída por restritiva de direito, suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77, o sursi. Então, vejam, para a justiça é interessante que se faça uma antecipação da pena, mesmo que menor, sem custos do processo. O MP também, ele garante ali uma medida não privativa de liberdade de cunho ressocializador, ao passo que pode ser que ele nem teria o êxito, a procedência da sua pretensão acusatória. A sentença poderia ser absolutória. Hoje, muitos promotores também falam que não tem que se preocupar com crimes de pena tão baixa na realidade social do país, que deve lograr esforços máximos em crimes mais gravosos, ao passo que o réu não responde a um processo, não tendo o ônus financeiro de arcar com a sua defesa quando pretende contratar alguém e não tendo o ônus pessoal de responder a um processo, comparecendo em audiências e etc., ao passo que não fica como gado marcado, não fica condenado, em termos técnicos, com estigma de uma condenação criminal, a qual ali não lhe vai dar pena privativa de liberdade, simplesmente vai atrapalhar para a sua própria ressocialização, talvez impedindo de conseguir um emprego e etc. Então, vejam, se nós pararmos para pensar, este benefício despenalizador, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Óbvio, para que todo mundo ganhe, todos têm que renunciar parcialmente parte da pretensão. Então, esta é a natureza da transação penal. Um instituto despenalizador de política criminal por meio do qual é transacionado, é acordado uma proposta em que o Ministério Público renuncia à pretensão acusatória propriamente dita, o réu renuncia à resistência defensiva, cumprindo uma pena menor antecipada, ao passo que não é condenado. Aqui é o que nós falamos. Ah, minhas vizinhas brigaram, se atracaram na rua, puxou cabelo, se bateram, foram lá e no juizado deu cesta básica. Por quê?
Porque a cesta básica, se você for parar para pensar, é, como regra, a transação penal. É uma infração de menor potencial ofensivo, em que o MP falou: eu não vou te processar, cumpre uma pena restritiva de direito para mim, que tá bom demais, e você se mantém primário. O réu fala: opa, eu não quero responder ao processo, eu cumpro. Tudo bem? Este é o Instituto Despenalizador da Transação Penal. Trouxe para vocês o fundamento, trouxe para vocês a finalidade e ainda expliquei à luz dos princípios constitucionais aplicáveis à espécie. Superado, restou. É bem legal essa matéria, porque a gente revisa. Tem que ir. Oi, quem me chama, bem? Quem me chamou? Ninguém? Fui eu, professora. Não vi que estava ligado o áudio. Quem é eu? Dá oi pra tia. É Fer. Ô, Fer, você tá bem? Eu tô carente aqui, só o Jonathan. Eu tô bem, você? Bota o teu áudio, você é linda. Conversa comigo. Oi? Bota seu áudio, sua câmera, conversa comigo. Você é linda. Minha câmera é muito ruim. Ah, e daí? Ah, garotinha, saudade. Tudo bom? Tudo jóia. Então, vamos lá. Gente, um detalhe que eu quero ver de vocês, e até eu vou contar uma história. Tchan, 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 tchan. Até vou contar uma história. Caso concreto aconteceu comigo. Gente, eu falo que a advocacia, ela nos permite algumas proezas que talvez a gente nunca mais tenha na nossa vida, né? Alguns detalhes que eu quero trazer aqui. Peraí, só deixa eu organizar que eu me perdi. Bom, vamos lá. Alguém falou comigo no chat. Professora, adorei a pergunta e confesso que estava fugindo dela no começo da aula, José Olac. Confesso que eu queria responder essa pergunta lá no final da aula, mas em homenagem à sua pergunta, a qual eu falo que é extremamente relevante, extremamente pertinente e super atualizada. Professora, o acordo de não persecução penal incluído pelo PAC, toda vez que vocês ouvirem PAC, é resumo por pacote anticrime, previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, tem a mesma natureza da transação penal? Pois bem, considero eu que é um instituto similar, em que eu falo que é uma supertransação. O acordo de não persecução penal também fez homenagem à luz da justiça consensual, inspirado aí pelo direito norte-americano. Como assim, professora? Por que você fica falando do direito norte-americano? Porque lá tem o plea bargaining, lá tem a possibilidade de acordo. Lá existem diversas possibilidades de acordo no próprio direito penal. Quem aqui não se recorda que Michael Jackson foi acusado de abuso sexual de menores? Todo mundo sabe disso, né? E vocês sabem que fizeram-se diversos acordos multimilionários, em que Michael Jackson não respondeu a processos fazendo acordo de dezenas de milhares de dólares. Então, assim, este acordão, ele é inspirado, sim, no direito norte-americano. E eu falo isso para vocês sem medo de errar. E esse acordo de não persecução penal, ele é correlato à transação, vem inserido ali na Lei 13.964 de 2019, famoso PAC. Sim, ele é correlato, só que veja, ele não
não se resume à infração de menor potencial ofensivo. Ele pode ser feito quando o preceito secundário do tipo penal, a pena chega a 1 a 5 anos, não tendo violência ou grave ameaça. Porquanto, ao meu ver, ele é possível, além do procedimento sumário, ainda abarcando hipóteses restritas do procedimento ordinário. A diferença é que, por ele ter pena maior, veja lá, 1 a 5 anos, 0 a 5 anos. Aqui nós estamos diante de pena de 2 até 2 e lá até 5. Então veja, lá as condições são mais severas do que as previstas nesta oportunidade. As condições para que o réu cumpra o acordo são mais severas e os requisitos também. Lá, por exemplo, ele tem que confessar formalmente o delito perante a autoridade judicial em audiência. Ele confessa, pá, sou eu. Aqui não. Aqui ele não assume sob qualquer viés a culpa. Ele simplesmente fala, não quero responder ao processo. Deu para trazer uma pequena distinção, Olac? Deu para trazer uma pequena distinção? Eu sim, professor. Inclusive, a título de formativa, eu vou pedir para vocês distinguirem a transação penal do acordo de não persecução penal. E digo mais, não será ofertado o ANP, que a gente está chamando de AMP, ANP ou AMP, não será ofertado o AMP caso seja possível na casuística concreta a transação, porque ela é bem mais benéfica. Tudo bem? Porque ela o é bem mais benéfica. Tudo bem, Olac? Tudo bem, professor, São tranquilo. institutos que não se confundem. Se for possível, os dois, porque por vezes a casuística concreta vai te oferecer os dois. A própria lei fala, prevalece a transação, porque mais benéfica. Tá bom? Tá bom? Ótimo. Agora, voltando aonde eu queria chegar. Olha eu aqui. Ai, eu tô tão feliz que eu tô aprendendo a mexer. Vamos lá. Olha eu aqui. Essa cara de cansada, né, gente? Trabalhando demais. Havendo representação, no caso de ação penal pública condicionada, a representação do ofendido, olhem, ou tratando-se de ação penal pública incondicionada, e aqui eu repito, para quem ficou festando o semestre passado, revisa, porque você tem que saber aqueles institutos que a gente conversou o semestre passado para ir para frente. E aqui, não sendo o caso de arquivamento. Façam igual eu, sublinhem, grifem, não sendo o caso de arquivamento. O MP poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, ou seja, pena não privativa de liberdade, a ser especificada na proposta. Olha, não sendo o caso de arquivamento. Por que você está falando isso, professora? Porque, vejam, aqui uma dica, o bolinho, a cerejinha do bolo para vocês, de presente, dado de alguém que advoga faz 15 anos. Gente, várias vezes, o TCIP chega no promotor, o promotor não tem tempo. Se eu hoje tenho que falar para as pessoas olharem o processo para mim, tem várias coisas que eu falo. Quero que você veja isso, aquilo, faço uma lista e me entrega com o sequencial pronto aonde está, porque eu não tenho tempo de olhar.
Agora imagina o promotor que cuida de 300, 400, 1.000, 2.000 processos. Então, por vezes, chega e passa batido que era o caso de arquivamento. Não haveria justa causa e se oferece a transação. Olhem, isto é ilegal. Primeiro, para ter antecipação de pena, mesmo que seja restritiva de direitos ou multa, há que se averiguar se há justa causa. Porque se não houver justa causa, não estiverem presentes as condições da ação e pressupostos processuais, se não estiverem presentes as condições dirimidas no artigo 395, quais sejam pressupostos processuais, condições da ação, com especial ênfase à justa causa, deverá o promotor requerer arquivamento. Tem que ter a nobreza de falar, é caso de arquivamento. A transação apenas subsiste se for caso de oferecimento de denúncia. Ou seja, há que se olhar e falar, aqui cabe denúncia, aqui cabe denúncia, mas eu deixo de denunciar porque oferto a transação. Se for caso de arquivamento, não se pode oferecer uma proposta, não tem boa fé, é indigno. E aqui eu assevero, é indigno, sendo caso de arquivamento, analisando condição da ação e pressuposto processual, que se vá numa audiência e fala, eu não vou te denunciar se você cumprir pena antecipada. Cuidado, tem que ter ciência que está correto, porque se for caso de arquivamento, o MP não oferece transação, ele pede arquivamento. Ele tem que ter a nobreza de cuidar do processo conforme a lei. Tudo bem? Por quê? Porque várias vezes eu já cheguei em audiência de transação, sentei lá e falaram, o promotor está oferecendo um kit, 5 doações de cesta básica em R$100, porque hoje a pessoa não dá mais a doação, ela dá o valor correspondente, porque era muito ruim, ela tem que levar, às vezes levava coisa com valor desigual, marcas que não se aplicavam, enfim, dava problema essa conferência em levar a cesta básica. Então, ou o promotor te oferece serviços à comunidade, só 30 horas e você não responde ao processo. É infração de menor potencial ofensivo. Aceita? O promotor não vai te processar e você não vai ter antecedente. O réu está assim, onde eu assino, onde eu assino, onde eu assino, e eu falo em lugar nenhum. Recuso. Recuso. Por quê? Porque analisando o termo circunstanciado e as demais diligências trazidas aos autos, verifica-se que é caso de arquivamento, o que é requerido nesta oportunidade. Acabou. O que eu já vi nesse sentido? Professora, me fala, então, caso concreto. Droga que não é droga. A cocaína era tão ruim que ela não tinha o princípio ativo trazido no Anvisa. Se não é cocaína... Professora, já a aula cai, viu? Vai acabar, aí a gente volta. Se não é cocaína, arquiva, não é transação. Tudo bem?